pessoal do quarto ano, tudo bom com vocês? Então, a tia hoje não vai poder dar uma aula online, né, lá no Meet, mas eu preparei esse vídeo aqui para vocês, para que a gente pudesse dar continuidade no nosso conteúdo, né, a gente pudesse ver o capítulo 4 de Geografia, tá bom? Então, vamos lá, bota todo mundo no livrinho aí, o capítulo 4 do módulo 2 de Geografia, tá lá escrito o Brasil no mundo, tá? Então, o que a gente vai aprender nesse capítulo? A gente vai aprender várias coisas. A gente vai aprender sobre a localização no Brasil, né? A localização do Brasil no continente americano. A gente vai conhecer todos os continentes do nosso planisfério. A gente já tinha falado um pouco isso antes, mas vamos falar mais agora nesse capítulo, tá? Essa divisão em continentes e conhecer alguns países, né, que estão presentes nesses continentes aí, tá? Então vamos lá, todo mundo nessa página aí, ó, logo que passa a página principal do capítulo, né, essa página aqui é a página 233. Aqui vocês veem um atlas, né, onde tem o planisfério terrestre, e aí tem vários continentes, né, a gente já falou sobre eles e eu volto a falar agora para vocês, né? Então tem vários países aí, estão pintadinhos aí de amarelo, porque a gente vai ver mais adiante aí essas cores que estão representando os continentes onde eles estão localizados, né? Então ali na África a gente tem a representação da Argélia, é um país que compõe a África, a Austrália, a Argentina e o Brasil na América do Sul, Estados Unidos e Canadá na América do Norte, né? A Rússia, China, Índia. Então a gente vai conhecer esses continentes e um pouco aí sobre esses países que estão aparecendo, tá? Então a gente está na página 233, vamos virar lá para 234, aonde está escrito assim, a divisão do mundo em continentes. Então, ó, aqui a gente tem um planisfério, onde tem os principais continentes, né, do nosso planeta. E aqui, ó, é importante lembrar daquelas linhas imaginárias que a gente falou no outro capítulo, né, do módulo 1. A gente tem várias linhas imaginárias ali, ó. Essa que está passando pelo meio, bem no meio do planisfério, é a linha do Equador. A gente vai ter outras linhas paralelas, né, à linha do Equador, que são o Trópico de Capricórnio, que passa ali pelo meio do Brasil, o Trópico de Câncer, que passa lá em cima na América Central, ali um pouco da América do Norte. A gente vai ter lá em cima os círculos polares, ó, o Círculo Polar Ártico e aqui embaixo o Antártico. E no meio aqui, ó, passando pela África e pela Antártida, a gente vai ter o meridiano de Greenwich, né? A gente falou deles no módulo 1, vamos voltar a falar nesse módulo, né? E aí tem os nossos continentes, os conhecidos continentes, né? A América, que ele trata aqui como se fosse um só, mas a gente sabe que a América é separada em três: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Depois a gente vai ter aqui do lado, depois passando, né, o Oceano Atlântico, vem a África, Europa, Ásia e Oceania. E aqui embaixo, ó, onde só tem gelo, Antártida. Beleza? Então é muito legal a gente ter esse planisfério aí para a gente olhar, para conhecer a localização, né? Isso aí é muito importante para vocês. E os oceanos, né? Que a gente já tinha falado também. Aqui, ó, por exemplo, a América do Sul tem de um lado é o Oceano Pacífico e do outro, aqui onde está o Brasil, o Oceano Atlântico. Tem o Oceano Índico, né? Aqui, ó, na África, na Ásia. O Oceano Pacífico, aqui do outro lado ali, da Oceania e uma parte da Ásia também, né? Descendo aqui, gente, eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício hoje, já que eu não posso estar aí com vocês, mas vocês vão fazer os exercícios que eu colocar as páginas lá na plataforma, vão fazer direitinho. Ó, quais são os continentes da Terra? Ó, muito tranquilo de fazer essa questão número 1, é só olhar aqui, ó, as palavrinhas que estão escritas em preto são os continentes. Depois aqui, ó, o que você sabe sobre continentes? Escolha um deles e conte para os colegas alguma curiosidade.
Aqui você pode escrever a sua curiosidade, né? E mandar para mim, porque você vai mandar a foto e eu vou descobrir o que você sabe sobre algum desses continentes. Você pode escolher qualquer um. Se você quiser falar sobre o Brasil, você pode falar, olha, eu moro no Brasil e é o continente da América do Sul, aqui é banhado pelo Oceano Atlântico. Bom, você vai escolher aí uma curiosidade sobre algum desses continentes aí. Você pode falar da Ásia, você pode falar da África, que, enfim, qualquer país que você conheça, da Europa, por exemplo, né? Se você conhece algum país lá da Europa, você pode citar e colocar ali na número 2, tá? Descendo ali, a gente vai ter, ó, além das características físicas dos territórios, a divisão do mundo em continentes foi criada com base em características políticas e culturais. Muito importante a gente falar disso, né, gente? Porque aqui na América do Sul a gente tem uma administração política e uma cultura muito diferente, por exemplo, de outros lugares do mundo, como a Ásia, né, que tem outro tipo de configuração política, né, outros métodos de organizar aí a política do seu país, assim como culturas, né? A cultura da Ásia é muito diferente da cultura do Brasil, aqui da América do Sul, né? Então isso que ele está falando, não é só o território, também esses continentes foram separados pelo motivo de serem muito diferentes um dos outros na questão política e na questão cultural. Cultural, o modo de vida, né? A cultura de um país, como ele vive, como ele se expressa artisticamente, dança, folclore, tudo isso é muito próprio de cada região, né? Aqui embaixo tem a menininha falando uma informação que eu acho muito bom vocês prestarem atenção, ó. Em geografia, chamamos de território uma porção da superfície da Terra a qual a pessoa ou um grupo de pessoas e um governo exerce o controle. Então, quando a gente fala assim, território brasileiro, né? Território brasileiro é o local onde pessoas do Brasil, né, ou seja, os habitantes aqui desse país, estão aqui localizados num espaço onde tem uma cultura, uma política e uma economia próprio aqui do nosso país, tá? E aqui quando ele fala características físicas, ele está dizendo tudo que é físico mesmo, ou seja, como que são os rios, praias, solo, se é muito montanhoso, se é plano, lembra quando a gente estudou isso em geografia? Planície, planalto, vales. Então isso é a característica do território, como que ele é, né, na forma da paisagem, né? Quando você olha para o seu ao redor, você vê o que? É muita montanha, é plano, tem rios, tem praias, tem cachoeiras, né? Isso são características físicas, tá bom? Aqui, ó, exercícios, vocês também vão poder fazer, ó. Leia abaixo a tirinha, então nós temos uma tirinha aqui de 2 amiguinhos. Vocês vão poder fazer. Claro que aqui, ó, não tem lugar para responder, mas vocês podem colocar pequenininho ou ainda colocar no caderno, tá? Então é ler e interpretar essa tirinha aqui e colocar a resposta lá para mandar foto para tia, tá bom? São o número 1, 2, 3 e 4. E aqui, ó, agora ele faz, o livro de vocês, uma relação com o conteúdo de geografia que a gente tinha estudado, na verdade geografia não, no conteúdo de história que a gente tinha estudado lá no módulo 1, que são os movimentos, né, as rotas aí dos antigos nômades, os nossos antigos povos nômades, né, e a dispersão desses seres humanos. Vamos entender o que é dispersão. Dispersão, gente, é espalhar. Então vocês pensem, a gente estudou que os seres humanos da antiguidade, né, os nossos ancestrais seres humanos, eles não eram como nós, assim, que ficavam numa cidade, tinham suas casas fixos. Eles eram nômades, eles ficavam andando de um lado para o outro para buscar melhores condições de vida, alimento, abrigo, né? Então aqui está falando sobre essa dispersão pelos continentes. Então observa lá o título, ó, dispersão dos seres humanos pelos continentes. A arqueologia é a ciência que estuda o passado dos seres humanos por meio dos vestígios. Vestígios é como se fossem fósseis, né? São marcas,
são provas aqui, qualquer evidência que tenha ocorrido há uns tempos atrás e que mostre como esses povos antigos viveram, né? Dessa forma, ela é fundamental para investigar a vida em diferentes grupos humanos, inclusive aqueles que não dominavam a escrita, ou seja, uma época onde os seres humanos não tinham ainda a habilidade de se comunicar através da escrita, tá? E aí, o que faz parte do trabalho dos arqueólogos? Encontrar esses vestígios, interpretar esses vestígios, né, para poder dar um parecer, para poder mostrar e traçar talvez a linha de evolução, né, desses antigos seres humanos, os nossos ancestrais, né? Segundo teorias mais aceitas, os seres humanos teriam surgido na África, então tudo a gente já sabe porque nós estudamos no bimestre passado, né? E da África foram se dispersando, ou seja, se espalhando, indo para outros lugares da Terra, tá bom? E aqui tem uma imagenzinha bonitinha, ó. Prováveis caminhos de dispersão, aí tem um mapa conhecido, né? Porque a gente já viu esse mapa das rotas, né, dos seres humanos os nossos antepassados. Eles caminhavam muito a pé, obviamente, mas também fizeram essa travessia através dos mares, em pequenos barcos, tá vendo? E eu não sei se vocês se lembram, a gente falou muito sobre essa fase onde os seres humanos conseguiram vencer aí algumas barreiras que antes não conseguiram, né? A gente sabe, a gente estudou que houve uma grande era glacial e aí onde tinha mar, né, acabou congelando e por isso os seres humanos antepassados passaram por cima caminhando. Então por aí que as Américas foram colonizadas, né, foram habitadas. E é legal falar que foi nesse Estreito de Bering aqui, ó, igual está mostrando, que houve essa passagem, né, do continente asiático para as Américas. E aí sim, o continente americano foi povoado. Além também da passagem através do mar, né, dos pequenos barquinhos e balsas. Também tem umas perguntinhas para responder, vocês vão responder essa e mandar lá para a tia. E aqui agora a gente finaliza essa parte do livro falando sobre o continente americano, ou seja, a separação dessa América, essa grande América, né? Essa grande América tem uma separação. É a separação em América do Norte, Central e Sul. Nessa América do Norte aqui, ó, tem esses países que vocês estão vendo, ó, a Alasca, que faz parte dos Estados Unidos, o Canadá, o México, a Groenlândia, tá? Esses pequenos países aqui, ó, bem pequenininhos, essas quase ilhas, né? Algumas ilhas e outros não, que é o da América Central. E aqui, ó, esse monte de países aqui que compõem a América do Sul. E o Brasil, o maior país deles. Olha o Brasil grandão aqui em amarelo, né? Então aqui, ó, o que vocês vão fazer agora? Prestando bastante atenção nesse mapa, vocês vão responder essas questões. Por quais oceanos o continente americano é banhado? Olha só, o continente americano, gente, ele está falando tudo, todos os três. Então, a América do Sul, a América Central e Norte. Então, esses são os oceanos Pacífico e Atlântico, né? Depois, número 4, o território do Brasil se destaca em relação aos países vizinhos? Se destaca. Como que é o destaque do Brasil? É o tamanho, né? É o maior país da América do Sul, né? E aí só, gente, vocês vão ficar aqui, ó, fazendo até a página 238 hoje. Façam todos os exercícios, eu vou colocar lá na plataforma para vocês enviarem as fotos, vai estar lá em exercícios pendentes com a data de hoje. Eu vou colocar o dia todo até as 5 horas da tarde para vocês lerem com atenção, fazerem os exercícios, tirarem as fotos e mandarem por lá, tá bom? Então, ó, grande beijo para vocês, fiquem com Deus, estudem bastante, a gente se vê amanhã, tá bom? Beijo!